Shalom a todos. Hoje o assunto é um pouco diferente, mas extremamente importante no meu entender. Tive alguns comentários e também uma pergunta da mesma pessoa, com o mesmo comentário, e nós vamos utilizar isso para os nossos estudos. A pessoa me disse assim, que o rabino dela, não sei quem é o rabino dessa pessoa, disse para ele que nós, não judeus, não precisamos, não podemos e não devemos estudar Kabbalah. Por que nós, não judeus, não podemos, não precisamos, não podemos e não devemos estudar Kabbalah? Porque o seu rabino, embora as pessoas pensem, então, só porque são judeus, são todos bons, são todos idôneos, só porque são não judeus, então não são, ou seja lá o que for. Esse separatismo, essa separação. Quando nós falamos de ritualística, quando nós falamos de tradição, quando nós falamos, por exemplo, de um judeu religioso que cumpre todas as mitzvot, ele é um judeu religioso. Isso não significa que todos os judeus sejam religiosos, assim como não significa que todos os não-judeus não sejam religiosos. Então, nós, como Bnei Noach, vamos lembrar que antes de existir o judaísmo, né, nós já estávamos embutidos e incluídos na ideia da Torá de Deus ao criar o universo, ao criar o mundo neste ciclo. Então, os filhos de Noach vêm antes do próprio judaísmo, dos próprios judeus. A Torá é para todos, para todos. O que acontece é que os judeus a aceitaram, os hebreus a aceitaram, e nós, como Bnei Noach, também aceitamos. Então, pense num pai, numa mãe, na família. Eles têm vários filhos. Para um que tem uma tendência, uma facilidade maior em fazer determinada tarefa, então o pai e a mãe dão aquela tarefa. O outro que tem facilidade para outra tarefa, então a mãe e o pai dão outra tarefa. São tarefas diferentes. Tarefas diferentes. E ficou incumbido aos judeus apresentarem, estudarem, mostrarem, compartilharem a Torá com os outros irmãos. Bom, então por que nós judeus não precisamos, não podemos e não devemos estudar Kabbalah? Porque o seu rabino é um rabino egoísta, é um rabino que vê você como um pequeno, bem pequeno, ele é grande, você é pequeno. Ele imagina que a sua ignorância ela é irreversível, que você não tem condições e potencial para aprender as coisas e que sim, só ele, né, e aquela elite que ele pensa, né, não sei, eu tenho pena desse rabino, que pensa que pode saber do oculto. A Kabbalah nós não vamos explicar o que é. Porque tanta gente explicando baboseira, né? Recebimento, mas do quê? E tudo mais. É sempre as mesmas coisas. O que eu quero deixar claro aqui é que no canal nós não falamos ainda sobre Kabbalah, mas nós vamos falar. Porque nós precisamos, porque nós podemos e porque nós devemos. Não satisfeito, o comentário continuou dizendo que o rabino, ele se posicionou da forma que vai mudar a sua vida? Tem alguma coisa a ver com a sua vida? Então, para que você vai estudar? Omitindo deste crente, né, deste seguidor, omitindo que a Kabbalah vai nos mostrar, vai aprofundar a construção, a criação do homem, do universo, da matéria,
toda a parte científica, por que estamos aqui, o que viemos fazer, de onde viemos, por que não estamos, o que fazer, o que não fazer, como voltar à casa do pai, como não voltar, todas aquelas coisas. Por que sofremos? Porque mérito, existem alguns que são bons, outros não. Por que que nós, vamos explicar bem aqui, por que que toda causa tem uma consequência? Porque uns são ricos, porque uns são pobres, porque uns são doentes, porque outros não. Como erradicar as doenças e a pobreza de espírito do mundo. Como Deus utilizou palavras, né, frases, termos, mandamentos para a criação. O que o alfabeto tem a ver com isso, o alfabeto hebraico, todas essas coisas. Então, quando o rabino te diz o que isso vai melhorar na sua vida, ele demonstra mais ainda o seu próprio egoísmo de não querer dividir com você coisas que talvez ele saiba mais, porque provavelmente ele sabe, por isso ele não quer dividir com você. Então, nós precisamos também filtrar e selecionar quem são esses rabinos aos quais nós nos aconselhamos. Sim, porque o Pirkei Avot, lá o nosso estudo da ética do Sinai, dentro do Pirkei Avot, a ética dos pais, nós encontramos a máxima muito importante que diz respeito a todos nós termos um rabino. A todos nós, e os rabinos também terem um rabino para si, alguém que você pode se aconselhar, alguém que estudou mais do que você, e tudo mais. Então, este rabino, ele foi egoísta e você demonstrou a sua ignorância, a sua pequenez e a sua idolatria. Porque nós, como Bnei Noach, nós respeitamos as 7 leis de Noach e todas as suas ramificações. E nós temos como nossa religião o judaísmo. A Torá não é só a Torá escrita. A Torá é tudo que vem de Deus. A Torá é como se fosse Deus, o manual de instrução para a nossa vida. Para qual nossa vida? Bom, para a nossa vida que vemos, para a vida que não vemos, para as coisas que podemos e não podemos conceber. Nós devemos, podemos e precisamos conhecer a Kabbalah, como todos, porque absolutamente todos são iguais perante Hashem, com funções diferentes, apenas funções diferentes. Então, este rabino demonstrou para você, seguidor do rabino, a sua própria pequenez. Dentro das 7 leis de Noach, porque eu sei que você é um Ben Noach, dentro das 7 leis de Noach, também temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, você por um acaso não leu sobre idolatria? Não adorareis outros deuses. Quando você reverencia, obedece, não é temor, você obedece a outro ser humano que não quer te entregar, mas quer subtrair de você o potencial, a possibilidade de aprender, de ir adiante para que este mundo realmente chegue numa redenção, neste momento você fez idolatria. Você idolatrou este rabino. Nós precisamos, nós podemos e nós devemos. Não existe redenção, não existe evolução planetária sem que todos estivermos evoluídos. Então, todo mundo vai estudar a Torá, todo mundo vai estudar o Talmud, o Midrash, vai estudar a Kabbalah e você vai ficar para trás. Você vai reviver num mineral, quem sabe? Porque você não prestou para grande coisa, então você vai ficar lá parado. Com todo respeito aos minerais, você vai retroceder ou simplesmente estagnar. Então nós precisamos, nós podemos e nós devemos. E quando ele diz para você o que isso vai mudar na sua vida, ele demonstra mais ainda o seu egoísmo, o egoísmo dele, e a sua vontade de não passar para você os grandes segredos do universo, que é justamente o que nós precisamos saber para que as coisas realmente melhorem, para que nós realmente fiquemos retos de conduta e inteiros. Então,
nesse momento, nesse exato momento que ele diz para você que você não precisa, que você não deve e que você não pode porque isso não muda a sua vida, não estamos aqui para mudar a nossa vida. Estamos aqui para mudar a nossa vida, para consequentemente ajudar a humanidade. Ele demonstrou mais uma vez o seu egoísmo e instigou você a ser egoísta. Nós viemos aqui para aprendermos a viver esta vida e posteriormente nos anularmos como matéria, para assim nós voltarmos ao grande Espírito Criador. Não é um espírito, uma divindade, Deus, Hashem, tudo, Ensof. Então, o que me importa e o que te importa se a tua vida muda ou não muda, se tu estuda Kabbalah ou não? Tu vai lá para casa, tu vai estudar Kabbalah, tu vai estudar Torá. Primeiro tu vai ter que se entender contigo mesmo. Vai estudar Torá, vai estudar Talmud, vai estudar Kabbalah, vai estudar tudo. Aí você vai encontrar um rabino decente que está cheio por aí, de rabinos maravilhosos, rabinos realmente altruístas, não egoístas, que vai te ensinar, que vai te aconselhar, que vai te questionar, que você vai questionar ele, talvez você fique até mais sábio do que ele, porque é para isso que nós viemos, para trocar. Nós somos iguais? Nós somos iguais perante Hashem, nós somos desiguais perante uns aos outros. E você demonstrou a tua desigualdade. O rabino está na pós-graduação e você está no pré-prézinho. Então, rabino querido, desculpe, mas você enganou esse seu seguidor. Então você deve enganar vários outros também. Vamos filtrar quem nós seguimos. Vamos procurar as pessoas que querem que nós cresçamos. Não é para mudar a nossa vida somente. É para que, mudando a nossa vida, nós possamos prestar para alguma coisa, sermos úteis para a nossa, para a vida do entorno, para a vida do próximo, para a vida da humanidade, para que a humanidade mude, se transforme, para que esse ciclo seja menos sofrimento, porque é sofrimento aqui. É sofrimento, dor, doença, angústia, guerras, todo tipo de preconceito, todo tipo de coisa. A essência de todas as religiões é a mesma, é Deus. Até aquele que acha que é politeísta, ele não é. Porque todo aquele que é politeísta sabe que alguma coisa criou todos aqueles deuses lá que ele tanto gosta e idolatra. Um só. Por quê? Porque Deus é errado. Porque Deus é um só. Então, sim, nós precisamos, nós podemos, nós devemos estudar Kabbalah e nós vamos estudar. E se eu tinha alguma dúvida se eu faria ou não alguma playlist para nós, Bnei Noach, e simpatizantes, ou quem quiser se inscrever no meu canal, eu estava com dúvida em fazer uma playlist sobre Kabbalah. Agora eu não tenho mais dúvidas. Agora sim eu vou fazer uma playlist sobre Kabbalah. Despertem. Vamos filtrar o que nós estamos consumindo. Nós podemos tudo. Se alguém vem para mim e diz, você não pode entrar ali porque ali é proibido, eu obedeço, porque se ele está dizendo que ali é proibido, eu não vou entrar. Olha, aqui não é um lugar de vestir esta roupa, é outra, tem recato e tudo mais. Eu vou obedecer por respeito, por obediência. Se o pai e a mãe diz para o filho pequeno, olha, não faça isso, não. Eu vou obedecer. Mas quando alguém, ao qual eu tenho apreço, respeito, pelo seu próprio título mesmo de rabino, eu amo o judaísmo, amo o judaísmo. Eu amo mais Deus, mas eu amo o judaísmo. É uma pessoa que eu tenho apreço, respeito e me aconselho com ela, chega para mim e diz, você não deve, não pode, não precisa estudar determinados livros, me tira livro da minha vida e eu olho para ele e digo para ele, eu posso tudo. Quanto a estudo, eu posso e devo tudo. E preciso, tanto eu, quanto a humanidade e quanto você, rabino, que disse essa barbaridade para o seu seguidor, ou apequenando, ou deixando pequeno, ou deixando inferior a você. Você não é grandão, é você quem é pequenininho. É você que não precisa, não pode, mas deve estudar a Kabbalah.
Tenham todos um ótimo dia. É um desabafo, mas eu precisei responder por aqui esse absurdo. Não engulam. Nós podemos estudar tudo. O que nós não podemos é fazermos lachonará, é sermos mal educados, é sermos egoístas. Nós não estamos aqui por nós unicamente. Nós estamos aqui para servir a Hashem. Somente a Hashem. E a humanidade toda, por consequência disso. Tenham um ótimo dia. Shalom a todos.